Olá a todos e todas, alunos responsáveis. Olha eu aqui novamente para mais uma aula de ciências para os quartos e quintos anos. Sou eu, professor Alex. Vamos estudar hoje falando sobre o papel do sol na produção de alimentos. Separe o seu material, caderno, lápis, né? Escreva tudo o que for falado nesta aula. Vamos lá aprender, ok? Primeiramente, o Sol é a estrela do nosso sistema solar. O Sol fornece para a Terra calor e energia luminosa. E graças a esse calor, podemos ter na Terra vida, porque a Terra fica aquecida na temperatura adequada aos seres vivos. Principalmente porque a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Vamos conhecer mais quão importante é para a vida na Terra a existência do Sol e o que ele fornece para cada um de nós. Primeiramente, o Sol tem como importância, ele possibilita o ciclo da água. Por quê? Primeiramente, o Sol aquece, o calor do Sol aquece a água, que está no estado líquido, e ela se torna vapor, ela evapora, evaporando, chega até as nuvens, esfria, se condensa, ou seja, ela realiza a condensação e pela aglomeração de várias massas de água no céu, ela se precipita em forma de chuva ou neve ou granizo. Dessa forma, o ciclo da água ela ajuda a equilibrar a temperatura dos seres vivos e do ecossistema. O ciclo da água rega o solo, forma os rios e lagos, principalmente os rios subterrâneos, porque a água infiltra pelo solo, chegando até um ponto em que ele não passa mais, formando os lençóis freáticos. A água envia para o solo nutrientes e também ajuda na irrigação das plantas e na produção dos alimentos necessários, tanto para nós humanos, como para todos os outros seres vivos. Tudo isso graças ao calor do Sol. O Sol é tão importante para poder a produção da questão do ciclo da água, mas também para os seres produtores. Por quê? Os seres produtores eles têm a habilidade de produzir energia ou o seu próprio alimento através do processo chamado fotossíntese, certo? Os seres produtores são plantas, algas e algumas bactérias. Sem a luz do sol, sem a energia solar, os produtores não poderiam realizar a fotossíntese. E assim, outros animais também dependem deles, como nós. Vamos conhecer um pouco mais sobre a fotossíntese. A fotossíntese é um processo em que a planta, vamos colocar a planta como um exemplo de ser produtor. A planta, através da folha, ele absorve a luz, a energia solar, o oxigênio e pela raiz obtém a água e os sais minerais. Com tudo isso, ele produz a sua energia, que é chamada como glicose, que é o resultado da fotossíntese. Na folha existe um pigmento chamado clorofila, ok? Dá para perceber aí, ó, a cor esverdeada da planta é por causa da clorofila, certo? Então, o clorofila, ele tem a capacidade, ele capta a luz solar para que ela seja transformada em energia. E ela é essencial para a manutenção do oxigênio disponível no planeta. Porque quando os seres produtores realizam a fotossíntese, eles tiram do ambiente o gás carbônico e lançam o oxigênio. Veja como é importante os produtores na vida de cada um de nós.
Vamos entender um pouco mais sobre a questão da importância do Sol. Existe a incidência solar, que é tão somente a radiação solar que incide sobre uma determinada área na superfície da Terra. Lembrando só, aulas que vocês já tiveram, que a Terra ela realiza um movimento chamado translação. Ela gira em torno do Sol. Essa incidência solar, né, a luz do Sol bate em regiões diferentes da Terra. E isso determina as estações do ano, que é percebida essa diferença na questão da iluminação da Terra. As flores, né, os vegetais são os principais a demonstrarem mudanças de comportamento em relação a essa incidência solar, produzindo flores, frutos em épocas diferentes. O movimento de translação e essa incidência solar faz com que a Terra determine a questão das estações do ano. A primeira estação que eu destaco é o verão, que é uma estação mais quente e tendo mais dias longos e noites curtas e mais chuvoso. Temos o outono, ok? O outono que tem como característica as folhas das árvores caem, transformam flores e frutos. E o inverno, que é uma estação mais fria do ano. As noites são mais longas e os dias são mais curtos. Já a primavera é conhecida como a estação das flores. Nessa estação, as temperaturas ficam mais amenas e mais propícia também à floração e também à produção de frutos. Vamos entender também a questão das estações do ano determina um calendário agrícola, já que a nossa aula sobre a importância do Sol na produção de alimentos, cada estação tem alimentos propícios ou alimentos para serem produzidos mais nessas estações. Como o verão traz vantagens às plantações, é a melhor época do ano para o período de vegetação. Olha só, no verão pode ser produzido figo, maçã, pêssego e hortaliças como abóbora, berinjela e chuchu. Já na estação da primavera, certo? Que é bastante luminosa e os brotos conseguem resistir melhor à incidência solar, geralmente os dias e as noites têm a mesma duração. Alguns elementos ou alguns alimentos podem ser produzidos aí, como exemplo o morango, abobrinha, agrião. São mais propícios nessa estação. Já na estação do outono, que é bem comum os produtores nessa época produzirem o milho, né? Milho, trigo, feijão e hortaliças, que desenvolvem melhor nessa época do ano. E o inverno é uma época mais difícil para poder ter a produção de alimentos. Por quê? Porque tem noites mais longas e a incidência solar ela é menor, já que os seres produtores necessitam cada vez mais do sol e da energia que o sol lhe dá. Agora vamos para um momento que eu também acho que é bastante esperado, que é o nosso desafio. O que é que eu proponho para vocês na aula de hoje, ok? No caderno de desenho, mas se você não tiver o caderno de desenho, pode fazer num caderno normal. Você vai fazer o esquema da fotossíntese, como eu coloquei aí embaixo. Você em forma de desenho, destacando as partes da planta, o que ela retira do ambiente e o que ela lança no ambiente, dando destaque ao Sol como fornecedor de energia luminosa. Deixe bem colorido, pintado, né? Capriche bem nesse desenho. Por hoje é só, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido bastante sobre a importância do Sol na produção de alimentos e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Tchau!